Oh, fala minha amiga, fala famosos e famosas, Salam Podcasters. Meus amigos, fui desafiado por uma inscrita aqui do canal a fazer uma série de 3 vídeos. E nesses 3 vídeos eu vou mostrar a prisão do Lula, a prisão do Bolsonaro e depois as diferenças entre as duas prisões. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Então hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a prisão do Lula. Então, eu separei o material aqui, nós vamos fazer um retrospecto. Observe cada vídeo, cada artigo, cada fala, beleza? E depois acompanhe os outros 2. Porque no terceiro que vai vir uma reflexão mais aprofundada, ok? Antes de prosseguirmos, não esquece, dá um joinha, compartilha, comenta e por favor, venha para o nosso clube de membros. Nós precisamos de vocês aqui, gente. Tá certo? Essa é uma maneira de você ajudar a gente aqui a contribuir com o nosso trabalho. Então, ó, presta atenção, gente. Olha esse vídeo aqui, tá? Primeiro, ó, já começamos pela cela do Lula, mas não é aí que nós vamos começar não, tá? Seguinte, olha. Lula se entrega à PF e é preso para cumprir pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Após 2 dias, o ex-presidente deixou os sindicatos metalúrgicos a pé. Em discurso, Lula criticou o judiciário. Quem quiser votar com base na opinião pública, largue a toga e vá ser candidato a deputado. Era uma crítica que ele fez aos ministros, dizendo que eles estavam agindo de forma política, né? O fato é o seguinte, depois disso, gente, a gente vê o seguinte, aqui é o discurso do Lula lá no sindicato, tá? Há 7 anos, quando ele estava... ele ia ser preso nesse dia aí. Tá certo? As pessoas estavam, Lula não se entrega, aquela coisa toda, mas Lula não, eu vou me entregar. Olha só, assiste aí. Dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula tá foragido, que o Lula tá escondido. Não, eu não tô escondido, eu vou lá na barba deles, pra eles saberem que eu não tenho medo, pra eles saberem que eu não vou correr, e pra eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Bom dia, presidente Lula! Isso aí são as pessoas apoiando o Lula. Isso aí é lá em Curitiba. Hoje, nesse que é um dos dias mais felizes. Então, vocês observam o seguinte, tá? Observe o seguinte, vocês viram a postura dele ao dizer que ia ser preso. Olha como ele se comportou aqui na frente do Sérgio Moro. A imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o foro próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses processos são públicos, são um pouquinho diferentes. O senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo, sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor, ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal, quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Vocês viram só? Lula altivo, se defendendo com coragem, tá certo? E você vê que ele diz pro Moro, olha, cuidado, porque quando descobrir o que o senhor tá fazendo, vai ficar pior do que o senhor imagina. E vocês viram, né? Foi considerado suspeito, teve um monte de problemas. Olha esse outro vídeo aqui do Lula falando sobre prisão domiciliar. Jesuíta tempo. Eles coitado do Lula, já tá com 74, deixa ele ir pra casa dele, pra fazer prisão domiciliar. Vamos colocar uma tornozeleira nele. Primeiro, eu não sou pombo correio. Se quiser colocar, coloca no pescoço do Moro uma corrente. Não na minha cara. Segundo, eu só saio daqui com a minha inocência total. Ou esses canalhas provam que eu errei e me culpam e eu fico desmoralizado, ou eu vou provar que eles são canalhas e eles vão ficar desmoralizados. Não é olho por olho, dente por dente, não. É apenas uma questão que eles têm que saber. Eu fui criado por uma mulher que nasceu e morreu na favela, que passou fome junto com os filhos, mas ela me deu dignidade. E disso eu não abro mão.
Vocês viram? Vai acompanhando, gente. Vai você tirando suas conclusões. Vai você fazendo as comparações. Tá certo? Olha, as pessoas falam, privilégio, privilégio. Olha aqui. Lula não terá privilégio em cela, determina Moro. Ex-presidente foi preso no sábado e passou na segunda-feira o segundo dia no cárcere. Tá certo? O juiz federal Sérgio Moro determinou que nenhum privilégio nas visitas fosse dado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato, na sala reservada na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. As pessoas, mas por que o Lula ficou lá dentro da Polícia Federal? Por que ele não foi para um presídio comum? Sala especial em que Lula ficará preso é um direito previsto em lei. Prisão do ex-presidente foi decretada na quinta-feira, após condenação em processo da Lava Jato em 2 instâncias. Lula se entregou para a Polícia Federal neste sábado. Tá certo? É o seguinte, vamos observar um pouquinho desse vídeo aqui. Vamos observar um pouquinho. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ficar preso em Curitiba numa sala especial, um direito previsto em lei para quem ocupa ou já ocupou determinadas funções. Ouviu? Direito previsto em lei. Quando decretou a prisão de Lula, o juiz Sérgio Moro determinou, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de sala de Estado-Maior, na própria Superintendência da Polícia Federal para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física. Sala de Estado-Maior é um jargão jurídico para dizer que Lula deve ficar numa sala especial. Esse termo consta como exemplo relacionado no inciso 5 do artigo 7º da Lei 8.906, quando diz que é um direito não ser recolhido preso, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas. O direito à cela especial para certas categorias foi considerado constitucional pelo Supremo em 2006. Esse local deve oferecer instalações... Vocês viram aí? Vocês viram? Então, isso aqui, chamado sala especial, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficará detido na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, é um direito previsto na legislação. Tá certo? Aí tá aqui explicando o que diz a lei, etc. Mas vamos seguir, senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha, aqui é o seguinte, aqui mostra também a questão de como que é a cela aqui na Rede TV, A cela tem um espaço de 15 metros quadrados, era um espaço que antigamente era utilizado para o repouso dos agentes aqui da Polícia Federal. Esse espaço sofreu algumas modificações. Vocês viram? Viram o tamanho da cela? Para uma reforma há 15 dias, foi retirado uma beliche que ficava nesse lugar e aí entrou no lugar uma cama comum, uma cama de solteiro para o ex-presidente Lula. Nesse mesmo espaço existe um banheiro privativo para o ex-presidente. A cela não tem ar-condicionado. Grava esses detalhes. A cela não tem ar-condicionado, tá? Tem um banheiro privativo. Olha quanto é o tempo de saída dele para ver o sol. Algumas janelas que dá para o lado de dentro do prédio da Polícia Federal. É exatamente nesse local que ele deve ficar, isolado inclusive de contato com os outros 7 presos da Operação Lava Jato que estão aqui na mesma unidade da Polícia Federal em Curitiba. Certo. Agora vamos prosseguir. Seguinte, olha o que o Lula fala aqui numa entrevista, tá? Olha só, fica prestando atenção. Talvez os meus advogados até... Se eu não estiver enganado, essa foi a primeira entrevista que foi liberada, que foi para Mônica Bergamo. Quer ver, da Folha. Não gosto do que eu vou falar. Talvez alguns companheiros meus não gostem do que eu vou falar. Tornozeleira é para ladrão e para pombo correio. Eu não sou nem ladrão, nem pombo correio. Isso aí foi uma entrevista que ele deu na cadeia, tá? Vamos deixar claro. Se o cidadão é safado, é ladrão, é corrupto, se ele roubou, ele pode colocar até uma pescoceira. Não venha querer colocar uma tornozeleira no homem honesto que eu não aceito. Tá? Eu tenho dito para o meu advogado, eu não aceito 1 minuto de condenação. Sabe? Eu ainda tenho fé em Deus que vou provar que o Moro é mentiroso. O Moro é resultado do que a Globo resolveu fazer com a Lava Jato. Quase tudo que era Lava Jato foi lei feita no nosso governo. Eu acho maravilhoso quando um rico vai para a cadeia, acho maravilhoso quando um cara importante que roubou vai para a cadeia. Mas deve ir para a cadeia se roubou, provou que roubou, vai preso.
Vocês viram só? Vocês viram? E foi comprovado, né? O que o Moro fez foi comprovado. Olha só, gente, deu um F5 aqui, porque vocês sabem, né? Eu não tenho essas assinaturas. Fux proíbe jornal de entrevistar Lula e determina censura prévia. Ó. O ministro Luiz Fux proibiu o Lula de dar entrevista quando estava detido. Ó, aqui na Carta Capital, que libera para pobre, fica vendo. Ministro Luiz Fux proíbe que Lula dê entrevista à prisão. O ministro também estabeleceu censura ao conteúdo, sob o risco de crime de desobediência. É esse mesmo cara aí, ó. Tá vendo? Que fala das liberdades, etc. Ele disse lá em 2018, não, você não vai dar entrevista não, Lula. Você não vai dar. Ó, o ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux, suspendeu na noite desta quinta-feira, 28, a liminar concedida pelo colega Ricardo Lewandowski, que permitia que o ex-presidente Lula desse entrevista ao jornal Folha de São Paulo da prisão. Com a proibição, caso a entrevista já tenha sido feita, deve ser censurado sob o risco de configurar crime de desobediência. É o Luiz Fux, o cara que falou da liberdade aí no julgamento. Olha outra coisa também imperdoável. Isso aqui foi uma coisa ruim, tá? Do ponto de vista humano e ilegal também. Ó, diz assim, ó, Lula autoriza Toffoli autoriza Lula a sair da prisão para se encontrar com familiares em São Bernardo. Seguinte, o irmão do Lula morreu e o Toffoli não permitiu que ele fosse ao enterro do irmão. E quando ele permitiu, já era tarde demais, não tinha mais como o Lula participar do enterro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de plantão no recesso judiciário, autorizou nesta quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixar a prisão para encontrar com familiares. Toffoli atendeu a pedido da defesa de Lula. O ex-presidente pretendia acompanhar o enterro do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, como era conhecido. Vavá morreu na manhã desta terça-feira, aos 79 anos, vítima de câncer, e foi sepultado na quarta. Aí é o seguinte, ó. Mas após a decisão do ministro, lideranças do PT informaram que Lula desistiu de ir a São Bernardo. Segundo o ex-ministro Gilberto Carvalho, a decisão saiu muito tarde. Ó. É lamentável que a decisão só tenha saído a essa hora. É totalmente inviável. Não era para vir ver o corpo do Vavá, era para falar com a família. O Lula, com muita dignidade, agradeceu, mas não vem, não faz sentido, disse Carvalho. E aí, depois que as águas rolaram, muitos anos depois, tem essa coluna aqui do Leonardo Sakamoto, do UOL, que diz o seguinte, ó, Toffoli, que impediu Lula de ir ao velório do irmão, diz que prisão foi um erro. Aí depois vocês viram, tem a Vaza Jato, tem todo um contexto onde vai mostrando a suspeição do Moro, do Dallagnol e tudo que você já acompanhou na mídia. Aí, gente, esse aqui é um vídeo recente que é para mostrar a contradição do Fux, né? O ministro Luiz Fux, que agora vem proferindo uma decisão correta e técnica, pelo menos no que diz respeito às entrevistas, proibiu o Lula da entrevista. Então, ó, para um é uma coisa, para outro é outra. Mas calma que isso fica pro terceiro vídeo. Olha só isso aqui, presta atenção. Esse juris sperniandi foi muito utilizado também pelo outro, na ocasião, ex-presidente, que era o Lula, que o tempo inteiro se manifestava e dava entrevistas dizendo que o processo que ele sofria era injusto. Desculpa, Ricardo, vai lá. Não, por favor, você quer complementar? O professor quer complementar esse comentário? Depois eu faço a pergunta. Eu acho assim, na verdade, Otávio, você acho que atirou no que viu, acertou o que não viu. Ou viu, não sei também, né? Porque você trouxe uma questão muito curiosa que está sendo motivo de discussão agora. Porque o ministro Luiz Fux, que agora vem proferindo uma decisão, a meu ver, até correta, técnica, pelo menos no que diz respeito às entrevistas, na época do presidente Lula, ele proibiu o presidente Lula de dar uma entrevista. Quer dizer, veja assim, essa mudança de entendimento numa situação muito parecida. E que isso, obviamente, sinaliza uma insegurança jurídica. Então, quer dizer, esse ius sperniendi, ele deve ser garantido a todos, a quem a gente gosta, a quem a gente não gosta, a quem a gente concorda, de quem a gente discorda. É que eu prometi não comentar muito, então eu vou tentar fazer isso, tá certo? Mas olha só, acontece o seguinte, vamos ver aqui, ó. Olha o que diz aqui, essa matéria aqui da UBS, ó. Diz assim, ó, 5 fatos que indicam perseguição no pedido de prisão de Lula, tá? E aí a matéria aqui vai explicando, ó, condenação sem provas, pressão, fez o STF rejeitar habeas corpus, pedido de prisão relâmpago e arbitrário, processo contagiado por espetáculos midiáticos, prisão faz parte do processo de golpe e implementação de projeto antidemocrático. Eu não vou me estender, mas eu concordo com esse artigo, tá certo? E aí, gente, aqui tem um vídeo não, tem também uma matéria da CUT que diz assim, ó, há 3 anos, após 580 dias de uma prisão injusta e sem provas, Lula foi libertado. Isso aqui é um texto de 2022, ó. Após 1 ano e 7 meses preso injustamente,
Lula deixava a carceragem da subintendência da Polícia Federal em Curitiba para os braços do povo e para o terceiro mandato como presidente da República. Isso aqui é a saída do Lula, né, mostrando lá, tudo aí, vai explicando aqui. Só que aí, gente, eu quero encerrar esse vídeo aqui, desculpa, que eu sei que ficou um pouco longo, tá? Que é apontando para o terceiro vídeo. Nós vamos no segundo falar sobre a prisão do Bolsonaro, mas isso aqui é um chamado para o terceiro vídeo. Que ocupam outros andares do prédio. Foi o juiz Sérgio Moro que determinou as condições em que o ex-presidente vai começar a cumprir a pena. O espaço reservado é um direito previsto em lei para quem ocupa ou já ocupou determinados cargos. Desde que chegou, Lula só falou com advogados. Ainda não recebeu a visita de parentes. 100 metros é o máximo que os manifestantes puderam chegar da sede da Polícia Federal para prestar solidariedade ao ex-presidente. A Polícia Federal não informou quando o ex-presidente vai poder receber visitas. Bom, silêncio, vai ser agora. Obrigada, viu, presidente? Vai atender? Tudo bem? Isso aí é o vídeo quando ele foi autorizado a dar a primeira entrevista. Ó. Tudo bem? A legenda aqui, ó, a legenda diz assim, ó, Lula sempre foi pontual em falar sobre sua inocência, nunca pediu arrego ou fez drama quando esteve preso. Já o mito com o histórico de atleta, vocês acompanharam aí, né? Então, ó, prisão de Lula e de Bolsonaro, quanta diferença de comportamento. Vamos terminar esse vídeo? Todo mundo gravando, gente? Não também contra você, mas estou indo aqui. E a gente queria saber o que passou pela cabeça do senhor quando o senhor estava sendo preso, sendo conduzido para a prisão. Olha a resposta do Lula. Eu tomei como decisão, Mônica, que meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falei, não, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Você já pensou que você pode ficar aqui para sempre? Não tem problema. Eu tenho certeza que eu durmo... É que eu não quero comentar, mas você viu, você vai ficar aqui para sempre, não tem problema. Só sai daqui quando eu provar minha inocência. Todo dia, com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Delayol não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Você pensa que eu não gostaria de ter em casa? Adoraria ter em casa com a minha mulher, adoraria ter em casa com meus filhos, adoraria ter em casa com meus netos, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei. O senhor aqui, durante esse 1 ano, passou por 2 momentos de muita tristeza. Foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. O que do senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida do senhor? Olha, Florestan, eu vou contar uma coisa para você. E a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não. Gente, quando o Lula perdeu o neto, teve pessoas que fez brincadeira na internet. Ficaram fazendo falas horríveis, desumanas, sobre uma criança que faleceu. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses problemas que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo? E é isso que ele tem que saber. Eu tenho compromisso com esse país. É isso, gente. Pessoal, desculpa, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo.
Espero que vocês tenham observado cada elemento. Porque o próximo vídeo é prisão de Bolsonaro. Beleza? E após esse vídeo, prisão de Bolsonaro, eu vou fazer um terceiro comparando os dois. É uma série em 3 vídeos que nós estamos produzindo aqui. Espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito emocionado aí com essa reta final aí, porque é muito dolorido você imaginar um avô perder um neto, né? É uma coisa terrível. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue nos acompanhando. Se inscreve no canal, dá o seu joinha, comenta, compartilha. Vem pro clube de membros, galera. Tá certo? Até a próxima. Não esquece. São 3 vídeos. É uma série. Um abraço. Tchau. Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Fala, famosos e famosas Salam Podcasters. Gente, estamos agora na parte 2 da nossa série, entendendo a prisão de Lula e Bolsonaro e depois as diferenças entre as 2 prisões e as 2 posturas desses 2 indivíduos frente à condenação. Beleza? Antes de mais nada, não esquece, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Gente, vem pro nosso clube de membros, Precisamos da ajuda de vocês, contribuir aqui com o canal. Beleza? Olha, presta atenção. Então nós tivemos ontem o vídeo 1, hoje teremos o vídeo 2. Beleza? E amanhã? Amanhã teremos o vídeo 3. O fato é o seguinte, pessoal. O Bolsonaro, ele na verdade, começa em 2021 a estressar as relações entre as instituições aqui brasileira, né? O judiciário, o legislativo, aquela coisa toda. Mas tudo começa a ter um arranque a partir daqui, ó. Bolsonaro chama Moraes de canalha e diz que não cumprirá suas decisões. Vai vendo, gente. A nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Olha o que ele vai falar agora. Acabou o tempo dele. Vai você falar alguma coisa desse tipo aí pra uma autoridade, né? Veja só. E olha que tá de machão aqui, mais pra frente vocês vão ver como que ele se comporta num vídeo frente a frente com o Alexandre de Moraes. Nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. Aí agora, ó, agora é que vem a parte pior do discurso. O senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Então aí ele fala que não vai mais cumprir decisão judicial, né? Parece até que estávamos numa monarquia, porque para você não cumprir decisão judicial, você tem que estar acima de tudo. E não, aqui é uma democracia. Todos estão sujeitos às determinações da lei, devem ter seus direitos e deveres assegurados. Mas veja, dever é dever também, não é só direito não. Então começa aí o estresse, né? Aí perde as eleições. Quando perde as eleições, começa a pipocar essas coisas aqui de caminhoneiros no país. Ó. Caminhoneiros bolsonaristas fecham estradas após vitória de Lula e pedem golpe. Rodovias pelo país após a derrota do presidente Jair Bolsonaro. O candidato à reeleição perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva, que governará o Brasil a partir de 1º de janeiro. Em vídeos que circulam nas redes sociais, alguns deles afirmam não reconhecer a vitória do petista e pedem por um golpe militar. Nós só saímos das ruas a hora que o exército tomou o país. Se não pode ganhar na moral, então vamos ganhar na força. Chega de sermos burros! Não vamos aceitar a fraude! Nós não somos burros! Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as manifestações ocorrem em 11 estados e 11 estados e Distrito Federal, ou seja, estavam instalando caos no país, né?
Aqui, ó, caminhoneiros bolsonaristas protestam e fecham rodovias. Isso aqui já em 2022 ainda, só que um mês depois, novembro. Um mês não, perdão. Um dia depois, desculpa. Opa, cadê o som? Só um instantinho, gente, vamos pôr o som aqui. Vamos pôr o som. Aí, ó. Olha o pessoal de bem aí, galera. Olha só. Fechando estrada, colocando fogo, né? Aí, diz aqui assim, olha aqui, deu no G1 aqui, tá? Em 31/10, ó. Caminhoneiros fecham rodovias contra resultados das urnas após a derrota de Bolsonaro. Bloqueios começaram a horas após o anúncio da vitória de Lula, no mesmo dia, para a presidência da República. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, informou que negocia com manifestantes, mas não adota medidas para liberar vias, ó. Tá vendo? É a galera ocupando, aí aqui vai explicando, tal. Tudo bem. Aí, nós temos esse vídeo aqui, que vai mostrar o 8 de janeiro. Que aí vocês vão ver que eram senhoras com Bíblia na mão. Ó, 6 meses atrás, uma multidão. Isso aqui é da BBC. Uma multidão invadiu os símbolos dos 3 poderes da República, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nos dias seguintes ao 8 de janeiro, o país se debruçou sobre as imagens das redes sociais e das câmeras de segurança de Brasília para tentar digerir os diversos ângulos. Ó, as senhorinhas aí com a Bíblia na mão, pipoqueira, aquela coisa toda. Daquele episódio. As convocações pelas redes sociais, o acampamento na frente do QG do Exército, possível papel das Forças Armadas, as falhas de segurança que permitiram a invasão, a destruição do patrimônio público e de obras de arte. Separadamente, cada um desses ângulos é uma janela para aquele dia. Juntos ajudam a entender como o 8 de janeiro se encaixa na história recente do Brasil e como ele dialoga com questões ainda não equacionadas no nosso próprio processo de redemocratização. Eu sou Camila Veras Mota e esse é o tema do documentário que a gente está lançando. Então, gente, esse foi um documentário que a BBC fez sobre o 8 de janeiro. Né? Eu sei que tudo isso vai escalando até descobrirem planos e etc. que vão mostrar que havia um plano de golpe de Estado no Brasil. Então, ó, o governo de São Paulo absorveu 10 bloqueios de bolsonaristas em rodovias. Ó. Polícia Militar tem atuado para negociar a retirada dos bloqueios de impostos pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, nesse contexto aqui, teve alguns policiais rodoviários que bateram continência aqui para esse pessoal. Tá? Eu lembro que o Desmascarando fez um vídeo falando que era para apurar quem eram esses sujeitos. Aí, gente, aqui já vem, agora nós vamos começar a ver a preparação para a prisão, tá? E aqui tem uma cronologia que vai mostrar esses fatos. Vamos ver aí, pessoal. Do indiciamento à condenação de Jair Bolsonaro. Veja agora todas as fases do processo que resultou na prisão do ex-presidente. Depois de quase 2 anos de investigação, a Polícia Federal indiciou... Ó, 2 anos, quase 2 anos. Então não foi nada relâmpago. Quase 2 anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas, incluindo militares e ex-ministros, por tentativa de golpe de Estado. Com base na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e outras provas, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o ex-presidente e os demais acusados. Em março, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, aceitou a denúncia da PGR. O ex-presidente foi o primeiro a ser ouvido pelo STF, acusado de liderar o grupo principal que, segundo a denúncia, teria planejado a tentativa de golpe. Só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou outros estados do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. Isso não é verdade, tá, gente? Que nunca se falou em golpe. Vamos ter gravações, farta, documentação. O fato é o seguinte... Aí tem essas bravatas aqui dizendo que não ia ser preso. 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Eu nunca serei preso. Vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Dizer aos canalhas: eu nunca serei preso, nunca serei preso, nunca serei preso. 6h43 pelo horário de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã desta... Então, gente, fica aparecendo até, né, que existem pessoas acima da lei. Mas olha que interessante essa fala do Moraes, quando ele diz assim, ó, Moraes, general, não fez barquinho de papel com o punhal verde e amarelo. Isso aqui é uma operação que foi descoberta
que infelizmente pretendia liquidar com a vida de autoridades. E olha o que o Moraes fala aqui. Opa, tá sem som, calma aí. General Mário Fernandes, que era o segundo do general Ramos, na Secretaria de Governo do Palácio do Planalto, imprime dia 9/11 o documento, a impressão, punhal verde e amarelo, e na mesma data, veja, o general imprimiu um documento que era sobre essa operação punhal verde e amarelo no Palácio do Planalto. Dirige ao Palácio do Alvorada, onde e a Polícia Federal juntou o registro de entrada e saída, onde fica das 17h48 às 18h56 para conversar com Jair Messias Bolsonaro, que lá se encontrava. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes imprimiu, se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão do punhal verde e amarelo. Vocês viram aí, gente? Estão dizendo que o cara ele fez isso no Palácio Planalto, levou para Alvorada e aí foi lá para fazer barquinho de papel? É lógico que não. Então, gente, nós observamos o seguinte: existiam planos e todos eles foram descobertos. E aí diz o seguinte aqui, ó, prisão domiciliar, prisão preventiva, cumprimento de pena. Entenda a linha do tempo do processo de Bolsonaro. O ex-presidente ficou inicialmente em prisão domiciliar a partir de agosto do ano passado. Em novembro, teve a prisão preventiva decretada após indício de violação da tornozeleira eletrônica. E ainda naquele mês, passou a cumprir pena pela participação na trama golpista. Então é o seguinte, aqui vai explicando, gente, o passo a passo. Agosto, prisão domiciliar, setembro, condenação, né? E depois, novembro, a prisão preventiva porque ele rompe a tornozeleira eletrônica, ou tenta romper, na verdade. E aí, em novembro, teve o encerramento do processo. E agora, em 2026, ele foi para Papuda. Tá certo? Essa é a cronologia do processo à prisão. Aí, pessoal, diz aqui assim, ó. Bolsonaro inicia a pena 244 dias após virar réu por tentativa de golpe. Então, veja. Quando as pessoas falam, foi logo, não. Teve as investigações. Depois teve todo o trâmite legal, denúncia da Procuradoria, julgamento e aí condenação. Beleza? Aí diz assim, Bolsonaro brinca e convida Moraes para ser seu vice e escuta. Eu declino. Ex-presidente Jair Bolsonaro é o 6º réu a ser ouvido. Ele é apontado pela Procuradoria-Geral da República como peça-chave da organização criminosa que atuou pela ruptura democrática. Lembra que ele falou, não vou mais obedecer a Jair Moraes, seu canalha, não sei o quê. Claro que naquele momento ele fez uma carta com o Temer para pedir desculpas. Mas o fato é o seguinte, quando ele ficou frente a frente com o Xandão, foi isso aqui que ele fez. Bolsonaro faz piada e convida Moraes a ser seu vice em 2026. Fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Brincadeira foi feita pelo ex-presidente como ministro do STF, tá vendo? Quando chegou frente a frente com o cara, já sabe, né? Aí, gente, o que vai acontecer? Ele foi pra prisão domiciliar, chegando na prisão domiciliar, disse que começou a ouvir voz, aquela coisa toda, e ficou o dia inteiro tentando destruir a tornozeleira eletrônica. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de soldar solda. Os caras até brincaram, né, que ele faltou nas aulas do Senai lá de soldador. Aí é o seguinte, o que acontece? Depois disso, a Globo dá um plantão aqui, plantão da Globo, que vai entrar para a história. Bolsonaro preso por 27 anos em regime fechado. Aí é a parte que ele vai para a Polícia Federal. Do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou agora há pouco a execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro
e de outros réus do núcleo crucial da trama golpista. Ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E pela decisão de agora há pouco, portanto, do ministro Alexandre de Moraes, ele vai executar, portanto, a pena de prisão, os 27 anos e 3 meses de cumprimento de pena de prisão dentro da Polícia Federal em Brasília. Aí é esse momento aí que ele vai para a Polícia Federal. Aí quando vai para a Polícia Federal, aí começa todas essas histórias aqui, ó. Opa, tá sem som de novo, meu Deus. Desculpa, gente. Vamos voltar. O cara tem que entender que uma vez preso, o direito que ele tem é não ter direito. E as cadeias do Brasil estão uma maravilha. Que o objetivo da cadeia é tirar o canário da sociedade. Ele é um cara de 70 anos de idade, ele tinha que no mínimo estar em casa. Porque aqui ele fica sozinho na sala. A Michelle falou isso ontem lá durante o nosso evento no PL. Porque ela que de noite, quando ele começa a ter crise de soluço, ele teve outra crise de soluço de ontem para hoje. Ele começa a... Aí vai começar todo um negócio de que ele é um idoso e tal. Veja, é claro, nós sempre vamos defender aqui o bem-estar humano, a vida humana, tá? Só que o que acontece é que esse pessoal, infelizmente, eles contam uma coisa de manhã, outra de tarde, depois não eles desmentem o que fizeram de manhã, aí falam que o que era de tarde era mentira, depois era verdade, ou seja, nós nunca sabemos quando eles estão falando a verdade. Isso aqui é uma imagem do Jornal da Globo, de dentro da cela do Bolsonaro lá na Polícia Federal. Televisão, ar-condicionado, frigobar, cama, escrivania e banheiro privativo, né? E aí, gente, começa a ter esses negócios aqui, ó. Eles vão toda hora falando, ó. Foi uma tortura, na hora que eu tava saindo, ele me alertou, eu falei, esse barulho aqui do ar-condicionado, eu preciso no sofá, um barulho forte de ar-condicionado, ele tá sendo torturado psicologicamente. Vocês viram? Aí ele fala que o pai dele tá sendo torturado, tem um barulho de ar-condicionado lá, tal. Aí depois vem a Michelle, ó, a vida toda foi defensor ferrenho do fim dos direitos humanos. E hoje, mesmo em situação diferenciada, por ser ex-presidente, toda a sua família fica permanentemente exigindo tratamento privilegiado. Olha o que ela fala aqui. Estou falando para vocês que ele deveria estar em casa, ele não deveria estar numa solitária, com 70 anos e com vários problemas de saúde que precisam ser administrados. Tanto a alimentação quanto a medicação. Gente, vocês sabem que na manhã que ele foi preso, ele estava sozinho em casa, ninguém ficava lá com ele. Poucas pessoas ficavam. Essa senhora vivia viajando o país inteiro. Então, o desmascarando, vou citar ele aqui de novo, ele disse uma certa feita que o Bolsonaro na cadeia ia estar comendo melhor que em casa. Ia estar comendo a dieta balanceada, sendo observado por nutricionistas, por médicos. Então isso que ela está falando não condiz com a verdade. Prisão perpétua e pena de morte. Luta hoje em dia, para que você tenha... Enfim, aí mostra as contradições das falas dele com o que estava acontecendo agora. Isso aqui é uma outra cena, ó. Após queda de Bolsonaro, Michelle disse que esse presidente está sendo negligenciado e torturado. Vai vendo. Na última internação ele teve um episódio que me preocupou bastante. É como se fosse uma convulsão. Até falei com os médicos, ele tem 1,85 m, ele se debateu. As pernas saíram da cama e ele não acordou, então ele não se lembrava de nada. Então, assim, ele tem risco de queda. Né? A questão do ministro ter colocado no relatório que não houve agravamento do estado de saúde dele, mas essa questão ele tem que ser acompanhado em casa. Veja bem, tem médicos peritos da Polícia Federal, gente, cuidando do paciente e do presidiário Bolsonaro. Então, veja, todo esse discurso, ele não cola. Ele não cola e não colou, porque a população brasileira não caiu nessa. E aí tem esse vídeo aqui do Metrópolis, de um sujeito falando lá em frente à Polícia Federal. Olha o discurso desse sujeito. Bolsonaro, o Aldrich, ele vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho desse contato que ele tem com esse presidente, mas antes disso, Aldrich, eu vou perguntar para você, o que você acha dessa prisão de hoje, de forma sucinta, por favor? Essa prisão de hoje, ela é algo que já vem... A gente já sabia o final dela desde o início do julgamento. O que o Bolsonaro está sofrendo é uma tortura moderna. Bolsonaro, como nenhum outro, está sendo torturado dentro de casa. Tortura moderna, tortura dentro de casa. O que a gente vê, segundo o que dizem que quebrou a tornozeleira eletrônica, isso é algo assim que já está afetando a saúde mental do nosso presidente. Em decorrência da facada que ele tomou... Gente, acho que nem precisa continuar, né? Nem precisa. Olha só, aí veio o Carlos Bolsonaro. Olha aqui, ó, o Carlos revela que Bolsonaro acha que sua sala na PF é torturante.
Ele não dorme, ele fala comigo com a Michelle ali, a gente conversa depois que cada um entra durante seus 30 minutos, a gente conversa muito depois ali. Ele fala que é torturante, não é o barulho do ar-condicionado que fica ali na sala dele, não é na sala dele, é um barulho de um ar-condicionado que tem, parece uma conexão central do lado de fora, que impossibilita qualquer pessoa de ter uma vida saudável, mesmo estando preso numa solitária. Preso na solitária. Você já viu solitária com frigobar, com ar-condicionado, TV, até TV Smart eles queriam, gente. E aí o Carlos faz um Twitter aqui, ó, um tweet, perdão. Oh, meu Deus. Vai abrir ou não vai? Vai abrir ou não vai? Vai abrir ou não vai? Vai abrir sim, vai abrir. Olha lá. Censurado, torturado, julgado como rasgo das leis, preso ilegalmente sem receber o apoio público, com afinco diariamente de quem deveria. E não estou falando de democráticos do direita, não. São todos os absurdos que se vê em uma ditadura de fazer inveja à Venezuela. Que ditadura, né? O cara ficou... foi denunciado, houve julgamento, todos os trâmites legais, né? A farta quantidade de provas, e aí vem com essa conversa, né? Ditadura, gente. Ditadura, ele poderia estar escrevendo isso aqui e postando? Não, né, gente? Não, né? Venhamos e convenhamos. Aí diz aqui, ó. Antes e depois, veja a diferença entre o que o Bolsonaro terá na Papudinha e como era na sede da PF. Ó, Alexandre de Moraes incluiu na decisão um quadro que mostra a diferença entre a primeira e a segunda cela de Bolsonaro. Ele terá mais espaço, mais refeições e mais profissionais de saúde. Compare ponto a ponto. Então a família começou a fazer esse negócio, aquela coisa toda, tudo bem. Moraes falou, tá bom, vai para um lugar maior. Aqui é na Polícia Federal, à esquerda, e à direita é lá na Papudinha. Um lugar, aqui acho que tinha 12 metros e aqui tem, com área externa, mais de 50 metros. Né? E aí vai mostrar aqui, gente. Peraí, deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui. Ó. Aqui, ó. Tamanho da cela. Antes da carceragem da Polícia Federal, o espaço era de 12 metros. Agora é de 64 com área externa, né? Então, estrutura imobiliária antes, local apenas com quarto e banheiro, numa cozinha. A cela nova tem quarto, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e área externa. Refeições, ó. Antes eram 3 refeições por dia, café, almoço e jantar. E agora passam a ser 5 refeições. Café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Banho de sol. O banho de sol ocorria em um pátio externo. Veja, ele tinha banho de sol antes. E agora ele pode tomar banho de sol a hora que ele quiser, né? Ó, o banho de sol pode ser feito na área externa própria da cela, com privacidade e horário livre. Então, gente, eu não vou continuar aqui. Depois você pode dar uma olhada, mas vão tendo várias coisas aqui que vão mostrando, no fundo, que o Bolsonaro é um privilegiado. É um privilegiado. Tá certo? Inclusive isso aqui, ó. No UOL, Moraes lista 13 regalias de Bolsonaro que os demais presos no país não têm. Então ele vai listando aqui, vai mostrando tudo, vai acompanhando os aspectos aqui. E aí mais para baixo, tá? Ele vai mostrar quais são as regalias que um presidiário comum no país não tem. E aí, a Veja também dá esse enfoque. Diz, ó, Moraes rebate críticas de filhos e cita 13 privilégios de Bolsonaro na prisão. Tá certo? Ó. Em decisão que determina a transferência para a Papudinha, o ministro cita condições absolutamente excepcionais e privilegiadas dadas ao ex-presidente. E aí, gente, o que vai acontecer? Aqui é uma imagem também da cela do Bolsonaro. Então fica vendo como que é a cela do Bolsonaro e como que está sendo a estadia dele lá na Papudinha. Divulgou um vídeo com o modelo da cela onde Bolsonaro está preso. O espaço é 5 vezes maior do que a sala da superintendência da PF. São 64 metros quadrados, 10 metros de área externa e 54 metros que se dividem em um quarto, uma sala, um amplo banheiro, cozinha e lavanderia. A cela foi construída para receber 4 pessoas, mas será usada exclusivamente por Bolsonaro. Moraes também autorizou assistência de médicos particulares e da penitenciária 24 horas por dia, deslocamento para hospitais em caso de urgência, sessões de fisioterapia, entrega de alimentação especial diária. Ele vai explicando as coisas que o Moraes permitiu, né? E autorizou lá na Papudinha. E aí nós vamos ver agora, também, ó, a carta capital diz, ó, cela de Bolsonaro na Papudinha tem 54 metros e área externa. Vocês veem que a gente não está indo só numa fonte. Tá vendo? Aí a carta capital. E aí, por fim, gente, nós vamos caminhando aqui para o final do vídeo, tá? Onde a gente vê o seguinte. Opa, perdão que não era para abrir isso daí agora não. A gente vê o seguinte. O que a gente vê? Perdão, pessoal, vamos parar aqui. O que a gente vê no fundo aí das coisas? A gente vê que
existe uma escalada de 2021 de enfrentamento entre Bolsonaro e o Poder Judiciário, Bolsonaro e seus apoiadores. Esse estresse culmina na não aceitação da derrota nas urnas em 31 de outubro de 2022. E aí, o que vai acontecer? Eles fecham estradas, fazem aquela coisa toda, e depois descobre-se planos e mais planos de arquitetura de um golpe de Estado, e por causa disso, Bolsonaro foi indiciado, processado, denunciado e condenado, e após a condenação, foi preso. Tá certo? No próximo vídeo, gente, nós vamos, então, fazer uma comparação entre as duas posturas dos ex-presidentes, ou dos dois presidentes, um é ex e o outro é o atual, que foram presos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, continuem nos acompanhando, não esquece, dá um joinha, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vem pro clube de membros, pô. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau! Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Fala, famosos e famosas Salão Podcasters. Meus amigos, estamos aqui para dar continuidade ao terceiro vídeo da série Lula e Bolsonaro presos. Nós já tivemos Lula e Bolsonaro preso, parte 1, onde abordamos a prisão do Lula. Lula e Bolsonaro, parte 2, onde abordamos a prisão do Bolsonaro. E agora nós vamos ter Lula e Bolsonaro 3, comparando a prisão de um e de outro. Então, espero que você fique conosco, assista até o final. Tem coisa muito interessante aqui, eu tenho certeza que você vai gostar de ver. Antes disso, não esquece, dá aquele joinha, compartilha, comenta, se inscreve no canal, vem pro nosso clube de membros, beleza, minha gente? Mas é o seguinte, vamos ao que interessa. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é um vídeo comemorativo que mostra os 7 anos da libertação, desde a época da prisão do Lula até a libertação, mas o que eu quero que vocês fiquem agora é com o começo do vídeo. Quando o Lula foi condenado, olha como ele se comporta antes de ir pra cadeia. Se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que Lula está foragido, que Lula está escondido. Não, eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Então olha que coisa, o Lula, diante da prisão iminente, falou, olha, eu vou me comportar como homem, eu vou me defender, eu vou provar a minha inocência, tá certo? A gente vê, inclusive, olha como é que o Lula se portava nos interrogatórios na frente do Sérgio Moro. No caso do Ministério Público, eu já disse mais de uma vez para o senhor, eles contaram uma grande mentira com o Paulo Conte. Não o Ministério Público, mas o Ministério Público da Lava Jato. E eu quero ver como é que eles vão sair dessa. E vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Pessoal, na sequência o Moro vai dizer que sim, que ele é imparcial, e nós já sabemos que a história já o desmentiu. E na verdade ele foi considerado um juiz suspeito, tá certo? Mas o fato é o seguinte, o Bolsonaro, gente, a escalada dele até a prisão, e eu já vou explicar a escalada do Lula até a prisão, mas vamos agora, nós vamos num ping-pong, vamos indo e voltando. O Bolsonaro, gente, primeiro quando ele estava no governo, parecia que aqui era uma monarquia. Ele vai dizer que ele não tem medo de nada, que ele nunca vai ser preso e que ele não ia mais cumprir decisão judicial. Ou seja, ele se considerava acima da lei. Olha como ele se comporta aqui em 2021. Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Nunca serei preso! Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá! Viram só, gente? Esse é o comportamento do Bolsonaro à época em que estava na presidência da República. E aí, gente, tem mais. Quando ele está no interrogatório, olha como que ele se comporta na frente do Alexandre de Moraes. Ele não fala, eu sou inocente. Ele não, nada disso. Olha as gracinhas. O senhor sabe. Vamos começar a seus advogados. Eu dei um F5 porque eu não edito o vídeo. Vamos ver do começo, pessoal. Presta atenção. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente.
Vocês viram só? Viram o comportamento, pessoal? Aí é o seguinte, gente. O que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer? Aí a gente dá sequência aqui no vídeo. Vamos mostrar um pouquinho da questão da prisão do Lula. Lula é condenado na Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do Triplex. Na sentença, o juiz Sérgio Moro cita documentos e depoimentos que comprovam que o apartamento no litoral de São Paulo é destinado ao ex-presidente. Diz que há provas documentais e que Lula faltou com a verdade. Leia trechos. É a primeira vez na história que um ex-presidente é condenado por um crime comum no Brasil. A decisão permite que Lula recorra em liberdade. O fato é que aqui fala que ele foi condenado a 9 anos pelo caso do Triplex, né? E aí, na sequência, a gente vê o que? Caso de Lula, entenda a condenação. Então aqui vai explicando também, passo a passo, como é que se deu lá em Curitiba com o Sérgio Moro, Operação Lava Jato, os casos da OAS, tá certo? Quem foi acusado de receber 3 milhões de propina e por aí vai. Né? Então todo o julgamento do Lula ele foi baseado nessa questão de dizer que o Lula estava enfiado em corrupção e que ele foi favorecido primeiro com um apartamento e depois com um sítio em Atibaia. E aí, gente, é o seguinte, como é a rotina de Lula preso na Polícia Federal? Vai falando várias coisas aqui, mas eu gosto de que vocês vejam, quero que vocês vejam essa parte aqui, Lula acorda sempre às 7 horas. Ouve o Bom Dia Presidente, gritado por militantes do acampamento Lula Livre, que fica no terreno em frente à PF. Depois fala que ele se levanta, que 3 vezes por dia ele tem, assim, medida a glicemia dele, etc, etc. E o mais interessante que eu achei aqui é isso aqui, de resto, não há restrições à alimentação. Lula come a mesma refeição dos outros presos. O agente sempre toma cuidado de pegar uma marmita aleatoriamente na caixa que serve os presos da carceragem, toda a polícia. Então Lula comia as mesmas comidas que os outros presidiários, tá certo? Todos os outros que estavam presos lá. Aí, gente, a gente volta aqui para a questão do Bolsonaro e a gente vê que de cara, né? Primeiro, o Bolsonaro passou pela prisão domiciliar, teve a prisão preventiva, cumprimento de pena. Entenda a linha do tempo do processo de Bolsonaro. Esse presidente ficou inicialmente em prisão domiciliar a partir de agosto do ano passado. Em novembro teve a prisão preventiva decretada após indício de violação da tornozeleira eletrônica. E ainda naquele mês passou a cumprir a pena pela participação na trama golpista. Então o Bolsonaro ele não foi para cadeia igual o Lula direto. Tá certo? Por quê? Porque o Lula se recusava a usar a tornozeleira eletrônica. E aí a gente viu aqui que depois, primeiro ele teve a prisão domiciliar em agosto do ano passado, em setembro a condenação, tá certo? E depois nós vamos ver que em novembro ele tem a prisão preventiva decretada e tem os problemas lá da tornozeleira, aí ele vai para a Polícia Federal, tá certo? Em novembro, e em janeiro ele vai para Papuda, tá? Pois bem, aqui tem um resuminho da prisão dele, dá uma olhada aí, aqui no Jornal da Band, cronologia da condenação de Bolsonaro. Indiciamento à condenação de Jair Bolsonaro. Veja agora todas as fases do processo que resultou na prisão do ex-presidente. Depois de quase 2 anos de investigação, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas, incluindo militares e ex-ministros, por tentativa de golpe de Estado. Então veja, o Bolsonaro ele foi condenado à prisão por tentativa de golpe de Estado, que é crime segundo o Código Penal Brasileiro, Código 359, e também por associação criminosa, gente. Tá certo? Isso no Brasil é crime da cadeia, pessoal. Com base na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e outras provas, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o ex-presidente e os demais acusados. Em março, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, aceitou a denúncia da PGR. O ex-presidente foi o primeiro a ser ouvido pelo STF, acusado de liderar o grupo principal que, segundo a denúncia, teria planejado a tentativa de golpe. Só tem uma coisa a afirmar, Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou Estado Maior, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. Veja, gente, eu vou mostrar um vídeo logo na frente que vai dizer que um general imprimiu no Palácio do Planalto uma minuta de golpe e foi para o Palácio da Alvorada se encontrar com o Bolsonaro. Tem registro da impressora, tudo. Só vocês pesquisarem, vocês vão ver que eu estou sendo fidedigno com o que estou dizendo. Tá? Olha aqui. Vamos seguir rapidamente. Vai. Olha o que o Moraes fala aqui. Moraes, general não fez barquinho de papel com o punhal verde e amarelo. Punhal verde e amarelo era uma operação que os golpistas pretendiam, infelizmente, tirar a vida de autoridades, como Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e o presidente Lula.
Desculpa, estava sem som, gente. O general Mário Fernandes, que era o segundo do general Ramos, na Secretaria de Governo do Palácio do Planalto, imprime dia 9/11 o documento, a impressão, punhal verde e amarelo, e na mesma data, se dirige ao Palácio do Alvorada, onde a Polícia Federal juntou o registro de entrada e saída, onde fica das 17h48 às 18h56 para conversar com Jair Messias Bolsonaro. Então veja, pessoal, você sabe que numa investigação de um crime, eles vão vendo as provas, vão vendo câmeras, gravações, sigilos bancários, sigilo telefônico. O que descobriram? Que o cara, no mesmo dia que imprimiu a minuta de golpe, ele foi se encontrar com o Bolsonaro, e tudo aconteceu do Palácio do Planalto e no Palácio do Alvorada. Que lá se encontrava. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes imprimiu, se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão punhal verde e amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. Vocês estão vendo, gente? O cara até faz brincadeira, porque é tirar os outros de trouxa. E olha o que diz aqui, ó. General admite autoria de plano para matar Lula e Moraes. Interrogatório no Supremo ter idealizado o plano punhal verde e amarelo, que previa, lembrando, o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Ele minimizou a importância desse documento. O general Fernandes, que está preso desde novembro de 2024, é um dos 6 réus do núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado. Fernandes disse ao STF que decidiu imprimir o plano porque ele quis evitar ler. Ele evita, na verdade, ler documentos em telas. Dá uma olhada. Brincadeira, né? Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento punhal verde e amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência, se for bem... Gente, não vou nem prosseguir, porque depois você vai ver que a conversa fiada aí da questão de leitura, que não dá para ler digitalmente, etc. Voltando à questão do Lula, gente, né? O que acontece? Quando o Lula tá na cadeia, primeiro a gente sabe, tá? A gente sabe o seguinte. Olha. Lula não terá privilégio em cela, determina Moro. O ex-presidente foi preso no sábado e passou na segunda-feira para o segundo dia no cárcere. Então, de cara, o Moro dizia aos 4 ventos que Lula não teria nenhum tipo de privilégio. Outra coisa importante aqui a se destacar, tá? Vamos ver aqui se eu acho aqui, peraí, só um instantinho aqui. Aqui é dizendo que o Lula, o TRF manteve a condenação que ele teve, que o Moro concedeu, e ainda aumenta a pena por causa do sítio de Atibaia, tá? Esse é um dado aqui que nós temos. E aqui também mostra, aqui no G1, pessoal, se nós formos ver, deixa eu dar um F5 aqui para carregar. Foi aqui, ó. Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em ação de Lava Jato sob o sítio de Atibaia. Então, primeiro era 9 anos e alguns meses, depois subiu para 12 anos, quando essa Gabriela Hard aqui assumiu o comando da Lava Jato. O que acontece é o seguinte, gente, tá? É importante também destacar para vocês o seguinte, ó. Ministro Fux proíbe que Lula dê entrevistas na prisão. O ministro também estabeleceu censura ao conteúdo sob o risco de crime e de desobediência. Você vê que o Lula não estava tendo privilégio mesmo. Mas olha, quando o Lula tem a chance de dar a primeira entrevista, o Lula não fica se vitimizando. Olha o que o Lula fala aqui, ó. Olha como ele se comporta. Só um instantinho, gente. Desculpa aí, minha internet tá querendo me trair, gente. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se... agora foi. Agora foi. Presta atenção, olha como o Lula se comporta com isso. Meus advogados até nem gostam do que eu vou falar. Talvez alguns companheiros meus não gostem do que eu vou falar. Tornozeleira é pra ladrão e pra pombo correio. Eu não sou nem ladrão, nem pombo correio. Vamos deixar claro isso.
Se o cidadão é safado, é ladrão, é corrupto, se ele roubou, ele pode colocar até uma pescoceira. Mas não venha querer colocar uma tornozeleira numa mulher que eu não sei. Eu tenho dito para o meu advogado, eu não aceito 1 minuto de condenação. Sabe? Eu ainda tenho fé em Deus que vou provar que o Moro é mentiroso. O Moro é resultado do que a Globo resolveu fazer com a Lava Jato. Vocês estão vendo? Então, o Lula, ele fala todo o tempo. Eu não sou mentiroso. O Moro é mentiroso. Eu vou lutar pela minha inocência. Quando você vê o Bolsonaro falar que vai lutar pela inocência? O fato é que a coisa vai escalando após o julgamento do Bolsonaro, e o ato mais assim, que chega ao ápice da tentativa de golpe, é esse movimento aqui do 8 de janeiro. 6 meses atrás, uma multidão invadiu os símbolos dos 3 poderes da República: Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nos dias seguintes ao 8 de janeiro, o país se debruçou sobre as imagens das redes sociais e das câmeras de segurança de Brasília para tentar digerir os diversos ângulos. Vocês estão vendo aí que era só velhinha, com bíblia, pipoqueiro, né? Olha só. Daquele episódio. As convocações pelas redes sociais, o acampamento na frente do QG do Exército, possível papel das Forças Armadas, as falhas de segurança que permitiram a invasão, a destruição do patrimônio público e de obras de arte. Separadamente, cada um desses ângulos é uma janela para aquele dia. Juntos ajudam a entender como o 8 de janeiro se encaixa na história recente do Brasil e como ele dialoga com questões ainda não equacionadas do nosso próprio processo de redemocratização. Eu sou Camila Veras Mota. Então vê, gente, isso aí é uma chamada para um documentário da BBS, né, que vai trabalhar essa questão do 8 de janeiro. Então a gente vai vendo que tudo isso faz ter uma escalada, né, aonde termina com a condenação do Bolsonaro, né? E vocês lembram que eu tinha mostrado que uma das coisas que foi muito engraçada foi que durante o seu interrogatório ele fez brincadeirinha com Moraes, piadinha, né? Mas o fato é, uma hora a conta chegou. Bolsonaro inicia a pena 244 dias após virar réu por tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes determinou a conclusão do processo da trama golpista para o núcleo 1 na terça-feira. Então aqui vai explicando bonitinho. Ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro começou a cumprir a pena pela qual foi condenado na ação do plano de golpe 244 dias após ter se tornado réu. Então veja, 244 dias. Tá? Não foi nada correndo, nada assim. O fato é que, eu vou mostrar esse vídeo aqui, porque o que vai acontecer? O Bolsonaro, gente, a partir do momento que ele vai para a cadeia, aqui é um vídeo da Globo, deixa eu mostrar ele primeiro, vai. Decretou agora há pouco a execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu dar um F5 para vocês pegarem no começo. Desculpa, a internet está me traindo, gente. Perdão, fica comigo. Do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou agora há pouco a execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus do núcleo crucial da trama golpista. Ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E pela decisão de agora há pouco, portanto, do ministro Alexandre de Moraes, ele vai executar, portanto, a pena de prisão, os 27 anos e 3 meses de cumprimento de pena de prisão dentro da Polícia Federal em Brasília. Então veja bem, o Bolsonaro estava preso em casa, tá certo? Ele estava preso em casa, aí o que ele faz? Ele pega e vai cutucar a tornozeleira eletrônica. Deixa eu só achar o vídeo aqui, que eu abri tanta janela aqui, gente. Tanta janela, que eu já não estou sabendo onde está o vídeo. Mas vocês são meus amigos e vão ter paciência e vão esperar aqui comigo, não vão? Ah, lógico que vão. Olha, gente, é o seguinte. Não é isso aqui que eu quero ainda. Deixa eu ver se tá aqui o vídeo. Pera aí, pessoal. Fica comigo, por favor. Fica comigo. Fica comigo. Opa. Não. Não. Aqui, ó. Vamos lá. Só um instantinho, gente. Aqui, ó. É isso que eu queria. Então, quando que o Bolsonaro vai para a Polícia Federal? Quando que ele vai ser preso lá? A partir do momento que ele rompe a... Ele estava em casa, de boa. Mas ele não parou de procurar, gente. Ele não parou de procurar. Aí ele foi preso. Olha como que ficou a tornozeleira. 85916
5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Tá vendo? Depois disso, gente, pós-ser ridicularizado e etc., o Bolsonaro, ele pega e vai pra cadeia. Tá certo? Só um instantinho aqui, gente. Ele pega e vai pra cadeia. E aí, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui na prisão do Lula. Vamos voltar na prisão do Lula, porque agora nós vamos ver o drama dos familiares. Como que se comportam os familiares do Lula? Como que se comportam os do Bolsonaro? O ex-presidente Lula recebeu a visita de parentes hoje na prisão em Curitiba. Os filhos Luiz Cláudio, Fábio Luiz e Lurian e um neto de Lula passaram cerca de 5 horas com o ex-presidente em 2 períodos, como determinam as regras da carceragem. Eles chegaram pela manhã, saíram para o almoço e voltaram à tarde. Por questões de segurança, a Polícia Federal tinha transferido as visitas a Lula de ontem para hoje. Olha só, você viu os familiares do Lula falar que eles fizeram um espetáculo, que eles falaram que o Lula estava sendo torturado, que o Lula era isso, que o Lula aquilo, que a polícia isso, que o judiciário aquilo. Nada. Nós temos aqui, ó, matérias do UOL que diz, ó, Lula recebe visita de familiares pela 2ª vez após ser preso. Se nós andarmos aqui, tá? Mais para baixo, vão dizer aqui que eles saíram sem falar nada. Ó, ninguém falou com a imprensa. Ó, veja bem, veja bem. Na conversa, na comitiva estavam os filhos de Lula, 2 noras, piriri, parará, parará. Por volta do meio-dia, o advogado Canzanin, que defende Lula, também chegou ao local. Ninguém falou com a imprensa. Nem na entrada e nem na saída, gente. Tá certo? Ou seja, eles não falaram com a imprensa. Eles não falavam com a imprensa. Tá certo? Olha só. Aqui tem uma outra notícia. Ó. Filhos de Lula chegam à sede da PF para a última visita ao pai antes do Natal. Então eles iam lá visitar o Lula, por exemplo, gente. E, opa, caramba, o texto sumiu aqui. Eles iam lá visitar o Lula e em nenhum momento, eles trancaram aqui que é só para assinantes. Em nenhum momento eles saíam dando entrevista, vitimizando o Lula, dizendo que o Lula era um coitado. Nada disso, pessoal. O fato é que quando o Bolsonaro foi preso na PF, olha o que aconteceu. Olha a choradeira. Olha a choradeira. Estou falando para vocês que ele deveria estar em casa, ele não deveria estar numa solitária com 70 anos e com vários problemas de saúde que precisam ser administrados. Tanto a alimentação quanto a medicação. Prisão perpétua e pena de morte. Luta hoje em dia. Então a gente vê ela falando tudo, mas aí o vídeo de baixo mostra. Ela falando que o Bolsonaro está sendo torturado, ele devia estar em casa, ele já é idoso. E embaixo mostra o Bolsonaro, o que ele achava de prisão, né? E aí nós temos aqui na sequência, tá? Outro espetáculo da família. Agora com o Flávio Bolsonaro, fica vendo. Aí mostra o Jair em cima e o 01 embaixo. Uma vez preso, o direito que ele tem é não ter direito. E as cadeias do Brasil estão uma maravilha. Que o objetivo da cadeia é tirar o canário da sociedade. Ele é um cara de 70 anos de idade, ele tinha que no mínimo estar em casa. Porque aqui ele fica sozinho na sala. A Michelle falou isso ontem lá durante o nosso evento no PL. Porque ela que de noite, quando ele começa a ter crise de soluço, ele teve outra crise de soluço de ontem para hoje. Ele começa a ter crise de soluço, é ela que arruma ele na cama, é ela que acorda desse. Não esquece que o Valdemar da Costa, eu mostrei no primeiro vídeo, ele dizendo que o Bolsonaro, no segundo vídeo, perdão, que o Bolsonaro, se ele for solto, ele fica bom na hora. Tá certo? Olha o que esse cara aqui, que tá aqui pro Metrópolis, que é um apoiador do Bolsonaro, olha o que ele disse aqui sobre a prisão do Bolsonaro. Olha o que ele disse. O Aldrey, ele vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho desse contato que ele tem com esse presidente, mas antes disso, Aldrey, eu vou perguntar para você, o que você acha dessa prisão de hoje, de forma sucinta, por favor? Essa prisão de hoje, ela é algo que já vem... A gente já sabia o final dela desde o início do julgamento. O que o Bolsonaro está sofrendo é uma tortura moderna. Bolsonaro, como nenhum outro, está sendo torturado dentro de casa. O que a gente vê, segundo o que dizem que... Torturado dentro de casa, torturado na PF é piada, né, gente? Aí a gente continua vendo aqui, ó. Você lembra que os familiares do Lula, você não viu nada disso. O Lula já tinha 74. Ele foi uma tortura. Na hora que eu tava saindo, ele me alertou. Eu falei, esse barulho aqui do ar-condicionado, que vai ser no seu quarto, um barulho forte de ar-condicionado. Ele está sendo torturado psicologicamente, sendo obrigado a ficar 12 horas por dia
dormindo com um barulho desse no seu ouvido. Isso não existe, isso é uma tortura que tem que mudar. Então o engraçado é o seguinte, o cachaceiro aguentou, foi firme, e aí o cara que é atleta tá desse jeito, né? É muito interessante, viu? Mas olha o seguinte, aí o Carlos Bolsonaro também fez esse tweet aqui, ó, censurado, torturado, julgado, com rasgos das leis, preso ilegalmente sem receber apoio público. Gente, ele não foi preso legalmente. Tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, é crime no Brasil, pô. Tá certo? E aí, gente, voltando pro Lula, voltando novamente, tá? Quando o irmão do Lula morreu, ó, Toffoli, que pediu Lula de ir ao velório do irmão, disse que prisão foi erro. Então veja, o Toffoli proibiu o Lula de ir no velório do próprio irmão. Quando ele decidiu liberar o Lula o irmão já tinha sido enterrado. O Lula falou, nem tem necessidade mais de eu ir, né? Porque ele falou, vai ver seus parentes. Falou, não, deixa. Ó, só que tem um detalhe, ó. STF confirma a suspeição de Sérgio Moro na ação do triplex do Jaraguá. Então nós tivemos aí com o The Intercept os vazamentos de várias conversas dos procuradores, dos juízes que estavam envolvidos, principalmente o Sérgio Moro, que era o chefe da ação Lava Jato, e descobriram que, na verdade, tudo foi um conluio para colocar o Lula na cadeia, tá certo? Então tá aqui, ó, a STF confirma suspeição de Sérgio Moro na ação do triplex do Jaraguá. E nós vimos também, tá, que mais para frente, ó, STF anula todas as provas obtidas em sistema da Odebrecht em todas as esferas e para todas as ações. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, determinou a remessa ao STF de todo o material obtido no acordo de leniência com a consultora e a apuração de responsabilidades. O fato é que aqui vai mostrando que o material era todo viciado, beleza? Tinha vários problemas, vai falar aqui da questão da operação Spoof e por aí vai, né? O vídeo já tá ficando grande, mas olha, o fato é o seguinte, pessoal, o Lula foi preso injustamente. E aqui tá, ó, quais condenações contra Lula foram anuladas por decisões do STF, aqui na BBC, ó, BBC. Olha só, presta atenção. Tá dizendo aqui, ó, STF anula condenação de Lula e o que acontece agora. Só um momentinho que tá aqui as duas condenações, ó, peraí. Esse foi, primeira condenação foi a do triplex do Guarujá, tá certo? Foi anulada. E a segunda foi a questão do sítio de Atibaia, que também foi anulada. Então as acusações contra o Lula foram anuladas. E aí, claro, vem a liberdade. Ó, Lula deixa a prisão em Curitiba, agradece a militância e critica a Lava Jato. Em discurso, o ex-presidente fez críticas ao que chamou de lado podre do Estado brasileiro, da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita Federal. Depois de 1 ano e 7 meses preso, ele foi beneficiado por decisão do STF, que reconhece o direito de réus condenados, respondendo em liberdade até o último recurso. Né? Eu não vou soltar esse vídeo, mas agora eu quero continuar aqui com a questão do Bolsonaro. Né? Então, a Michelle ainda continuou, os familiares, com essa questão de tortura, ó, após queda de Bolsonaro. Michelle disse que esse presidente está sendo negligenciado e torturado. Vai vendo. Na última internação, ele teve um episódio que me preocupou bastante. É como se fosse uma convulsão. Até falei com os médicos, ele tem 1,85 m, ele se debateu, as pernas saíram da cama e ele não acordou, então ele não se lembrava de nada. Então, assim, ele tem risco de queda. Né, a questão do ministro ter colocado no relatório que não houve agravamento do estado de saúde dele. Então vocês veem que foram construindo uma narrativa de que ele já era um velhinho, de que estava complicada a situação dele, aquela coisa toda, né? E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele sai da cela da Federal, que é isso aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Ele sai dessa cela aqui, ó. Depois da família fica falando, ele tá num espaço pequeno, tá ruim lá pra ele. É nessa cela dele. Tinha TV, tá? Tinha ar-condicionado, tinha frigobar, tá certo? Ainda tinha uma escrivaninhazinha ali. E banheiro privativo. Banheiro privativo. Essa era a cela do Bolsonaro, pessoal. Tá certo? E aí, ele foi transferido para essa cela aqui, que foi na Papuda, que é uma cela maior, que dizem que tem 54 metros, mais 10 metros de área aberta. Ó, essa é a cela nova, depois daquilo tudo da família, aquela coisa toda. Mas que presidiário no país tem esse espaço todo aqui para ficar? Ó, um grande espaço aberto, ar-condicionado, tá certo? Agora olha lá dentro como é grande a cela. Acho que ele tá numa cela que era para três detentos, se eu não estiver enganado, ó. Espaço amplo, grande, né? Tudo isso porque a família ficou. Agora veja, ele tá sendo torturado aí?
É lógico que não, né, pessoal? Ó, tem geladeira. Enfim, o espaço é grande. Estamos caminhando para o fim, pessoal. Então, assim, ó, antes e depois, veja a diferença entre o que o Bolsonaro está na Papudinha e como era antes na PF. Então, eu já mostrei no vídeo, mas aqui mostra, aqui vai explicando, né, quais são as diferenças. E o que eu quero mostrar para vocês aqui também sobre isso, tá? É aqui, ó. A família começa a reclamar e o Alexandre de Moraes solta isso aqui, ó. Moraes lista 13 regalias de Bolsonaro que os demais presos do país não têm. Então ele vai mostrando aqui o que o Bolsonaro tem, atendimento médico, que pode dizer, ó, cela com o dobro do tamanho, quarto com banheiro privativo, ar-condicionado, frigobar, médico da Polícia Federal 24 horas e por aí vai, ó. Que vocês conseguem ver tudo, tá certo? E aí, gente, voltando aqui para a questão do Lula, ó, diz assim, ó, há 3 anos, após 580 dias de uma prisão injusta e sem provas, Lula foi libertado. Então, há um reconhecimento internacional que a prisão do Lula foi uma prisão injusta. Até o pessoal dessa revista aqui, bolsonarista, eles dizem, ó, Lula é a prova, cadeia faz milagre. Ex-presidente que achava a leitura pior que exercício em esteira, agora... Oh, meu Deus, espera aí que entrou um negócio aqui no meio. Deixa eu dar um F5 aqui. Oh, Jesus, como eu gosto disso. Ó, diz assim, o ex-presidente que achava a leitura pior que exercício em esteira, agora jura que devora um livro a cada 14 dias. Então vai mostrar aqui o que o Lula fez na cadeia, que o Lula leu, tá certo? Que ele fala que é bom ler, etc, etc, etc. Então, gente, eu espero que a gente caminhou agora para o fim. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3 e tenham percebido como que Lula se comportou perante a prisão, como que Bolsonaro se comportou perante a prisão. Dá para comparar? Eu vou deixar essa questão com vocês, tá? Porque vocês viram a forma nos 3 vídeos, como é que a gente foi conduzindo o trabalho e como que ambos se comportaram diante da prisão. Eu sei uma coisa, a farta documentação, provas e mais provas que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado e que ele foi o articulador de todo esse processo. Mas aguardemos o futuro, esperemos que as coisas melhorem aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esquece, dá um joinha, compartilha, comenta, se inscreve, fica com a gente, gente. Um abraço em vocês, se cuida. Tchau.